Oi, gente, aqui é a Cris do Meu Mundo de Histórias. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre esse livro que eu acabei de ler, Suzanne, do Ulysses Campbell. Como todo mundo sabe, né, o caso da família von Richthofen foi um dos crimes que marcaram, né, que mais marcaram a história do Brasil. E o Ulysses Campbell, ele escreveu esse livro que, inclusive, ele levou um tempo para poder publicar, porque a justiça tentou impedir uma época a publicação desse livro, com a justificativa de que isso causaria danos à imagem da Suzanne, como se isso pudesse ser possível, né, de danificar ainda mais a imagem dela. Mas, enfim, ele conseguiu finalmente a liberação, né, da publicação desse livro. Ele foi publicado pela editora Matrix, tem 279 páginas. Bem, esse livro, começo falando que foi uma leitura muito difícil para mim, muito mesmo. Eu já conheci o caso, acho que o caso é de amplo conhecimento, né, de todo mundo. A Suzanne, junto com o namorado dela, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, ela planejou, né, a morte dos pais dela e ela comandou essa execução, né? Quem executou o crime foi o namorado dela, Daniel, o irmão dele, mas quem planejou tudo, orquestrou tudo foi a Suzanne. Esse crime, ele, né, já foi assim super falado, já teve documentário, as pessoas já viram notícia, enfim, vários artigos, mas eu acho que esse livro aqui, ele é, né, uma peça fundamental, né, para concluir essa história para todas as pessoas que gostam, né, que têm curiosidade pelo assunto ou que têm curiosidade por criminologia em geral. E eu vou já falar porque, né, esse livro ele não só esclarece sobre esse crime em específico, mas também fala sobre outros. Realmente, como eu comecei a falar, foi um livro muito difícil para mim de ser lido. Eu tive que parar várias vezes, inclusive o início foi muito pesado, com o relato do crime, foi um relato bem detalhado, como eu nunca tinha visto em outro lugar. E isso me deixou assim bem impressionada, eu me senti mal em alguns momentos, eu tive que dar uma pausa, mas mesmo assim eu segui em frente, fui até o final e li, e realmente é uma história chocante em todos os sentidos. Não é assim um pouco mais do que a gente sabe, mas é tudo assim, eu acho que é o máximo possível de informação que nós poderíamos obter sobre esse caso. Afinal de contas, o autor, Ulysses, levou 3 anos para concluir essa obra. Foi muito trabalho de pesquisa, foi muito trabalho, ele leu, né, teve acesso ao processo, mais de 6.000 páginas. Ele entrevistou pessoas que conviveram com ela, que conviveram com o namorado dela e o irmão dele, pessoas que conviveram dentro e fora da cadeia com os 3, né, criminosos. Então foi um trabalho assim que realmente eu parabenizo o Ulysses Campbell pelo trabalho dele de pesquisa, que além de ser um trabalho difícil, teve que ter muita persistência, porque não só a Suzanne, né, não queria que esse trabalho fosse feito, como também muitas pessoas tentaram atrapalhar o trabalho dele. Então eu acho que ele merece os parabéns por ter sido um profissional persistente, né, em sua busca pelas informações, né, pela verdade, né, pelos fatos, né, digamos assim. E esse livro realmente ele traz tudo mesmo relacionado ao crime. Um pouco antes, ele começa um pouco antes, né, da Suzanne ter conhecido o Daniel Cravinhos, e ele mostra como foi o relacionamento deles, como através, né, na verdade foi o irmão da Suzanne que foi levado até o Daniel, porque o Daniel era instrutor de aeromodelismo, e o Andréas, o irmão da Suzanne, até naquela época era um menino, e os pais, né, incentivaram ele a ter esse hobby e contrataram o Daniel como professor, e através disso é que a Suzanne conheceu o Daniel Cravinhos. E levou até um tempo, na verdade ela não foi aquela coisa de amor à primeira vista, acho que para ele talvez tenha sido, mas para ela não. Ela levou um tempo, né, para cair, né, na graça dele e começar a namorar.
E esse namoro de início foi aceito pela família porque eles não levavam fé de que seria uma coisa séria, mas o namoro realmente engatou e tomou proporções que a família não esperava. E os pais começaram a ficar contra, porque estava realmente afetando a vida da Suzane, né, a produtividade dela enquanto estudante, né, universitária, estava afetando a dinâmica familiar, estava afetando a privacidade dessa família. Então, os pais começaram a ir contra esse namoro. E aí é que os problemas começaram, né? Os problemas começaram bem aí, né? Quando os pais começaram a proibir o namoro. Então, mesmo assim, eles passaram um tempo driblando essa proibição, conseguiam se encontrar mesmo assim, conseguiam sair, conseguiam manter o relacionamento. Só que chegou uma hora que realmente os pais apertaram o cerco. E aí é que a mente dela, né, doentia, veio à tona, e acho que foi um conjunto, mas eu acho que ela na verdade, ela é a cabeça, né, da situação. A mente doentia dela veio com essa ideia de que os pais deveriam desaparecer para que a felicidade dela e do namorado fosse completa, né? Então, e o namorado, né, pegou, né, embarcou nessa ideia junto com ela na mesma hora. E então é que eles começaram a planejar, né, como eles iriam executar, né, esse plano, né, de desaparecimento dos pais. Óbvio, né, que desaparecer com os pais implica em matar, né, as pessoas, né? Uma vez que mágica não existe, né, eles não poderiam, com uma varinha de condão, fazer os pais desaparecerem, eles teriam que matar os dois. E então eles começaram a planejar isso muito metodicamente e tal, só que, né, como a história, né, nos mostrou, não foi o crime perfeito, eles deixaram muita brecha aí para a polícia, né, para os investigadores. A delegada que conduziu o caso também fez um trabalho excepcional de observação e de bom senso, né? E eles foram pegos e o resto é a história que as pessoas sabem, foram presos. E o livro, eu acho que aborda, né, ele começa de verdade a partir da vida deles dentro do presídio, né? Como eles se relacionaram dentro, cada um, né, dentro do presídio. Os irmãos Cravinhos ficaram juntos, presídio masculino. Ela começou num presídio em São Paulo, mas foi transferida finalmente, né, para o presídio de Tremembé, que é conhecido como presídio dos criminosos celebridade, né, dos criminosos famosos. Uma fama terrível, né, mas é assim que é conhecido. E o livro foca nisso, as relações dela dentro da cadeia, né, com quem ela se relacionou, quem participou da vida dela, como ela fez para galgar, né, uma posição dentro da cadeia, que ela chegou a ser a líder, né? Ela chegou a um ponto de ser assim uma líder dentro da cadeia, né? Como ela usa, né, dessa personalidade dela manipuladora. Ela é manipuladora, ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é incapaz de ter empatia por outra pessoa. Ela é uma pessoa muito má, né? Mas ela é uma pessoa, acima de tudo, doente, né? Então ela soube usar esses elementos, essas características muito bem para se virar muito bem da cadeia. Ela se aliou a certas presas somente com o objetivo de se autopreservar, de obter benefícios, privilégios. E foi assim, né? Até hoje, né? Ela acredito que o livro termina, né? Mais ou menos quando ela consegue as saidinhas, né? Em feriados e específicos, que é um absurdo na opinião de todo mundo, né? Eu sou uma que também acho um tremendo absurdo, né? Que ela possa sair. Se eu não me engano, no final do livro, alguém me corrige nos comentários se eu estiver errada, mas a partir do governo de Jair Bolsonaro, houve uma mudança nessas saidinhas aí da cadeia. Acho que ela não está podendo sair mais, alguém me corrija se eu estiver errada. Mas, enfim, ela tem uma vida assim de muito prestígio dentro da cadeia, porque ela usa, né, tudo o que ela tem desenvolvido, a inteligência dela para o mal, infelizmente, né? A doença, né, mental dela faz ela usar tudo
o que ela tem de inteligência, de capacidade para o mal, né? Só em benefício próprio, né? Enfim, é isso. O livro traz muitos esclarecimentos, muitos detalhes do crime. Como eu falei no início do crime, no início do livro, né? O detalhamento né, de como foi o crime, o assassinato, é pesado. São muitos detalhes que eu não fazia nem ideia. Depois, o decorrer do julgamento, como foi o julgamento, como foi a reação popular, como é até hoje, né, a reação das pessoas com relação a esse caso. As pessoas têm grande curiosidade, mexe com as pessoas. E não deixou de mexer comigo. Eu achei que para mim foi uma leitura difícil, foi pesado, mas que me ensinou algumas coisas e eu queria falar justamente sobre isso. Em nenhum momento eu quero assim justificar de jeito nenhum o que ela fez. O que ela fez é injustificável, é imperdoável, é inaceitável. Ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa má, mas a visão que eu tive da vida dela familiar, né, no início do livro principalmente, que né, ele discorre bastante sobre como era a vida familiar dos von Richthofen, eu fiquei assim um pouco impactada, né, em como os pais, né, todo mundo ali naquela família me parecia desconectado, sabe? E a mãe dela era psiquiatra. E para mim ficou muito claro que a mãe dela não conhecia os próprios filhos, né? Eu falo como mãe, eu sou mãe, e eu posso dizer sim com toda meu conhecimento, minha vivência, né, de mãe, que eu acho que a mãe dela não conhecia a própria filha, né? Não conhecia quem morava debaixo do mesmo teto que ela, né? E isso é uma coisa que me causou muita estranheza, sabe? Era uma família muito desconectada, era uma família presa somente a deveres, a obrigações, a cobranças. E parece que não havia diálogo ali, não havia convivência, não havia muito sentimento, não havia, enfim, esse conhecimento, né? Que a gente como mãe, além de a gente amar, disciplinar os nossos filhos, né, ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, nós também conhecemos os nossos filhos, né, ou pelo menos deveria ser assim, né? Todo pai, toda mãe deveria conhecer o íntimo, o coração dos seus filhos, né? E nesse livro ficou bem claro e me causou muita estranheza isso, o fato dos pais dela, principalmente a mãe, parece que eram desconhecidos, sabe? E eu não sei se isso teve alguma influência no destino trágico dessa família, né? Terrível. Destruiu a vida de todo mundo, né? Uma família que se autodestruiu, né? Infelizmente, é muito triste, né? No final, eu fiquei altamente deprimida quando eu li que o túmulo do casal von Richthofen não recebe visita de ninguém até hoje. Eu fiquei, assim, um pouco chocada e triste com isso. E daí você vê o irmão dela, é um capítulo à parte, é um menino que realmente teve a sua vida destruída. Ele se tornou viciado em drogas, uma pessoa também com problemas mentais, também totalmente sem laços assim afetivos, grandes laços afetivos com ninguém. Ele no início ficou morando com o tio por parte de mãe, mas depois, né, de adulto, né, ele ficou por si só e eu acho que até hoje ele é uma criatura sozinha, é um homem abandonado, atormentado, cheio de problemas e que não tem relação nenhuma com a irmã, cortou vínculos, né, com a irmã. Então, assim, é uma história que de jeito nenhum, né, assim, é uma desgraça completa e total, sabe? E me fez pensar muito nessa questão família, sabe? Família, relação de pais e filhos. Eu fiquei muito pensativa sobre isso depois de ler esse livro. Então é isso, eu gostei muito, né, no sentido de que é um livro altamente informativo, completo na minha opinião, não deixa nenhuma pergunta com relação ao caso, né, ao assassinato, ao período anterior, ao assassinato, ao julgamento e à vida pós-cadeia de todos os envolvidos.
bem completo, uma leitura bem dinâmica, bem fácil. Eu que sou uma pessoa leiga, que não tenho nenhum conhecimento jurídico e nem de psicologia, eu li tranquilamente, é uma linguagem fácil, simples, fluida, e que eu li assim em 4 dias, li bem rápido mesmo, mas que, como eu disse, me deixou uma sensação pesada assim no peito, mas que também me fez pensar em coisas importantes, e acho que se você ler esse livro, você deveria pensar também nesses elementos que eu considero assim bem importantes, né, das relações familiares. É isso, gente. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final. Peço, por favor, que me sigam nas redes sociais, no Instagram, Meu Mundo de Histórias 2, no Facebook também. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Por favor, deem sugestões de leituras para eu resenhar. Se vocês têm perguntas, eu adoro conversar sobre livros em geral. Então, é isso. Recomendo esse livro. E muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um abraço, tchau!